Então, gente, olha, conforme combinado, nós vamos começar a dar sequência, né? Hoje nós teríamos uma aulinha, né? Hoje é quarta-feira, nós teríamos uma aulinha aí, com os terceiros anos, certo? Eu vou dar sequência na orgânica para vocês conseguirem, né, adiantar essa matéria aí durante esse período. Tá? Só revisando o que a gente falou durante a sexta-feira passada e também na segunda-feira, que foi só orgânica. Esse exemplo de cadeia, CH2, dupla CH, CH, CH3, CH3. Isso aqui é uma cadeia aberta. É uma cadeia aberta, também chamada de cadeia acíclica, ou seja, não ciclo. Toda cadeia aberta é chamada de cadeia alifática, certo? Agora, quanto ao rearranjo dos átomos aqui, eu tenho um carbono terciário. Esse carbono terciário, a presença desse carbono terciário, mostra que é uma cadeia ramificada, uma cadeia aberta ramificada. Tem uma dupla entre os carbonos, então é uma cadeia insaturada, é uma cadeia homogênea. Por que ela é homogênea? Porque entre carbonos eu tenho somente carbonos, correto? Então, só relembrando a classificação de cadeias. Então, olha só, ramificada, tem ramo de carbono, tem presença de carbono terciário. Insaturada, se só existisse ligações simples, ela seria saturada, como tem uma dupla, presença de dupla ou tripla entre carbonos deixa a cadeia insaturada. Ele é homogêneo porque entre carbonos eu tenho somente carbono. E outra coisa, hidrogênio nunca poderá ficar entre carbonos, por quê? Porque é um elemento, né, que só pode fazer uma ligação química, certo? Relembrando uma cadeia aberta, fechada, desculpa. Então vamos lá. Vou dar um exemplo de uma cadeia fechada. Olha só, isso é uma cadeia fechada. Então, é uma cadeia cíclica. É uma cadeia alicíclica. Por quê? Quando a cadeia é fechada, é o seguinte, nós temos a cadeia fechada e é classificada como homocíclica e heterocíclica. As homocíclicas, ou elas serão chamadas de alicíclicas, e toda alicíclica também pode ser chamada de alifática, ou ela será aromática. Aromática, como a gente já havia falado, é a presença do anel benzênico, né? O anel benzênico, na verdade, o termo aromaticidade significa alternância de elétrons pi, de ligações pi. O anel benzênico é o aromático mais famoso, que a gente tem que lembrar. Mas voltando nessa aqui, além de ser alicíclica, ela é homocíclica, porque no ciclo eu tenho somente carbonos. Ela não tem ramificação, porque ela não tem um carbono preso aqui, um carbono terciário, por exemplo. Ela tem só carbono secundário no ciclo, então ela não tem ramificação. E ela também é classificada como saturada. Saturada, porque entre carbonos eu só tenho ligações simples. A fórmula molecular, né, está na forma de linha de ligação. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. É um C5, completa com os hidrogênios que estão faltando. 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho aqui que completar sempre com os hidrogênios que estão faltando, lembrando da tetravalência do carbono, tá? Então é um C5H10, isso aqui é um hidrocarboneto, na verdade é um ciclopentano, né? A gente vai relembrar de novo a nomenclatura. Isso aqui é o benzeno, e na verdade o benzeno é uma cadeia cíclica, é uma cadeia aromática. Essa aromática aqui, ela é homocíclica também, homocíclica, e ela é insaturada. Insaturada por quê, gente? Ó, essa bolinha representa a alternância dos elétrons pi. Dupla sem dupla, dupla sem dupla, dupla sem dupla, certo? Então, só pra gente relembrar aí a classificação de cadeias, certo, gente? Se tivesse um átomo de oxigênio aqui nesse ciclo, essa cadeia não seria chamada de alicíclica,
ela seria uma cadeia heterocíclica. Correto, gente? Então, pronto. Agora vamos relembrar a nomenclatura dos compostos orgânicos. Olha só, eu falei para vocês na segunda-feira que a nomenclatura da orgânica ela é formada por prefixo, infixo e sufixo. O prefixo ele sempre vai indicar o número de carbonos, o infixo o tipo de ligação e o sufixo a função orgânica. Então, o prefixo somado ao infixo, somado ao sufixo, vai fornecer a nomenclatura de um composto orgânico. O prefixo sempre vai indicar o número de carbonos, vamos só lembrar. 1 carbono é o MET, 2 carbonos é o ET, 3 carbonos é o PROP, 4 carbonos é o BUT, 5 carbonos é o PENT, 6 carbonos é o hex, 7 carbonos é o hept, 8 carbonos é o oct e 9 carbonos non, 10 carbonos dec. E tem os derivados, um dec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, octadec e assim por diante, que a gente vai usar mais lá em ácidos graxos. O infixo é o tipo de ligação. Se aquele composto só tem ligações simples entre os carbonos, né, uma cadeia saturada, a gente usa o infixo an. Se eu tenho uma dupla, a gente usa en. Se eu tenho uma tripla, in. Mas eu posso ter duas duplas, duas triplas, uma dupla, uma tripla e assim por diante. O sufixo, ele indica a função. Quando é hidrocarboneto, termina em o. Se for um álcool, em ol. Se for uma cetona, em ona. Mas aí a gente vai estudando aos poucos. A primeira função que a gente vai trabalhar é hidrocarboneto. Correto? Então agora vamos falar da função hidrocarboneto. Então, gente, os hidrocarbonetos são compostos formados somente por carbono e hidrogênio. São moléculas apolares, derivam do petróleo, do carvão mineral. Os hidrocarbonetos são insolúveis em água, porque são apolares, eles têm uma interação muito fraca, chamada de polo induzido, certo? E eles são divididos assim, olha, gente, alcanos. Então, esse alcanos são hidrocarbonetos que só possuem ligações simples. Alcenos são hidrocarbonetos que só possuem uma dupla. Alcenos, uma tripla. Alcadieno, di-en, são duas duplas. Alceninos ou alqueninos, uma dupla e uma tripla. E as cadeias fechadas, a mesma coisa, cicloalcanos. Ciclo, só com ligações simples. Cicloalcenos é um ciclo com uma dupla. Cicloalcino, ciclo com uma tripla. Os aromáticos. Então, eu tenho vários hidrocarbonetos. Cada um tem uma regrinha. E a gente só vai melhorando as características dessa regra. Vamos começar, gente, com os alcanos, certo? Os alcanos são os hidrocarbonetos, né? Que só possuem ligações simples. Eles também são chamados de parafinas. O termo parafina, pouca reatividade, deriva do latim, pouca reatividade química. Os alcanos são os hidrocarbonetos menos reativos. Eles dão reações de substituição. Eles não têm dupla, né? Não tem ligação pi para ser quebrada. Então, eles dão reações de substituição. Nós vamos ver isso aí, é uma matéria bastante cobrada aí no Enem, nos vestibulares das particulares. Os alcanos têm uma fórmula geral, né? Qualquer alcano segue CnH2n mais 2, certo? Essa é a fórmula geral. Então, se eu tenho ali um alcano de 10 carbonos, eu tenho 22 hidrogênios. Se eu tenho 5, eu tenho 12, assim por diante. Então, às vezes, facilita a vida da gente para não errar o número de hidrogênio, certo? E aí é o seguinte, gente, o alcano mais simples é esse aqui, o CH4, que a gente chama de um carbono, MET, ligações simples an, hidrocarboneto O, metano. O metano também tem um nome usual, GNV,
gás natural veicular. Pode ser chamado de gás grisul, gás dos pântanos, biogás, tá? Então, ele é um gás obtido pela decomposição de matéria orgânica. O CH4, então, é um gás muito... todos os hidrocarbonetos, até 4 carbonos, gente, eles são gasosos em condições ambientes, certo? Não tem cheiro característico. Até essa mistura aqui, olha, CH3, CH2, CH3, que é o prop, ou propano, e CH3, CH2, CH2, CH3, que é tem 4 carbonos, but, só tem ligações simples, é hidrocarboneto, ou. Essa mistura de propano e butano é chamada de GLP, gás liquefeito de petróleo. E também não tem cheiro. A gente sabe hoje que eles colocam, né, nessa mistura aí, um gás que tem um cheiro característico, e com isso a gente consegue descobrir que o material, né, que o gás ali está vazando, certo? Então, gente, ó, os alcanos são hidrocarbonetos só com ligações simples. Então, eu posso dar vários exemplos. Vamos colocar uma cadeia na forma de linha de ligação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos, oct. Só ligações simples, é hidrocarboneto ou octano, certo? Além dos alcanos, nós temos os alcenos. O que são os alcenos? Alcenos, também chamados de olefinas, tem fórmula geral CnH2n, certo? O alceno mais simples que existe é esse aqui, CH2 dupla CH2. Esse aqui é chamado de et, 2 carbonos, en, porque tem uma dupla, ou de hidrocarboneto, é o eteno. E o eteno, gente, ele é um gás também chamado de etileno. Etileno. Quando um composto, isso que eu vou falar serve para qualquer dupla, tripla, para as insaturações. Ó, eu tenho aqui o eteno, também etileno. Esse gás é produzido quando a fruta está madura e promove o amadurecimento da fruta, tá? Gás etileno. A gente tem que pensar o seguinte: apareceu dupla, né? Na química orgânica a gente tem que sempre lembrar, apareceu uma dupla ligação, eu vou ter que numerar essa dupla. Mas quando que eu numero? Eu só numero quando existir possibilidade dessa dupla ou dessa tripla estar em outro carbono. Então, por exemplo, ó, se eu tenho isso aqui, H2C, dupla, CH, CH3. Ó, tem 3 carbonos, é um prop. Tem uma dupla, é um N, hidrocarboneto ou propeno, também chamado de propileno. Né? Vocês já ouviram falar do polipropileno, né? Um tipo de plástico. O propeno, gente, se eu colocar a dupla aqui ou ali, não vai fazer diferença. Existe uma regrinha chamada regra dos menores números na química orgânica. Tudo tem que ter o menor número. A gente vai numerar sempre a partir da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla. Então, olha, tem uma dupla aqui. Se eu numerar 1, 2, 3, a dupla está entre os carbonos 1 e 2. Se eu mudar, gente, essa dupla de lugar, passar para cá, ó, 1, 2, 3, eu tenho que começar aqui, certo? A dupla vai ficar entre o carbono 1 e 2 do mesmo jeito. Então, não tem possibilidade de estar em outro carbono. Quando que a gente numera, então? Então, vamos passar aqui. Isso serve para os alcinos, isso serve para as cadeias fechadas, tá? A gente numera, gente, quando existir possibilidade de fazer só esqueleto de carbono sem completar com os hidrogênios aqui, ó. Vamos lá. Ó, essa dupla tá aqui, mas eu posso mudar essa dupla de lugar. Olha só, passou para cá. Então, eu tenho aqui um composto com 4 carbonos, but. Existe a regra dos menores números, a gente sempre... Eu tenho que indicar, gente, onde que está essa dupla? Porque se eu falo buteno para você, monte a fórmula do buteno, você vai falar assim, Ana Lúcia, coloco aqui no primeiro carbono, coloco no segundo, no último, onde que eu vou colocar essa dupla ligação? Olha só. Nesse caso, gente, tem 4 carbonos. 4 carbonos. Eu tenho uma dupla mais próxima dessa extremidade, então vou numerar aqui. 1, 2, 3, 4.
Eu vou colocar o número de carbonos, vou separar o número da posição dessa dupla por hífen, tá? Número de número separa por vírgula, número de nome por hífen e nome com nome, palavra com palavra, junta tudo. E aí vai ficar but, 1M. Eu vou começar a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, porque essa dupla está mais próxima dessa extremidade. Então vai ficar também but, 1M. Aqui eu tenho um único composto, eles não são compostos diferentes. E aqui, tanto faz, eu posso começar do direito ou da esquerda que não vai fazer diferença. A dupla vai ficar entre os carbonos 2 e 3, ó. 1, 2 e 3. Ficou entre 2 e 3. Esse é o but 2M. Ou seja, gente, eu tenho aqui dois compostos, eles são isômeros de posição, são isômeros planos. Tem a mesma fórmula molecular, mas diferem na posição da dupla. A gente pode seguir isso para alcino, tá, gente? Para alcadieno. Então, vamos dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Eu vou parar agora, mas agora mesmo a gente retorna no outro vídeo. Isso aí já dá para vocês fazerem vários exercícios, tá? Beijinho para vocês, gente.